Pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a edição da chamada para o saltinho geração sal que a gente coloca nas nossas transmissões de domingo. Vamos lá? Primeiramente eu estou aqui no Google Drive da igreja, lá na nossa pasta Workflow, onde a gente organiza geralmente esses arquivos, mas eu vou fazer o caminho aqui para não ter nenhuma dúvida. Então vamos lá, meu Drive, vem aqui na pasta Workflow, e a pasta aqui, ó, Saltim e Geração Sal. A gente vai trabalhar principalmente com essa pasta chamadas. Mas antes da gente começar a trabalhar no vídeo propriamente dito, a gente precisa dos arquivos que a gente vai usar para fazer a nossa edição. Então, a primeira coisa é a gente pegar os arquivos. Esses arquivos geralmente vão estar dentro do episódio de cada uma das aulas. Então, do Geração Sal ou do Saltinho. Então, aqui, ó, Geração Sal, eu vou procurar sempre a última aula. Então, aqui no caso é a lição 15. E eu vou ver aqui, ó, chamada, esse arquivinho aqui da chamada. Então, eu vou recortar ele daqui e vou vir aqui em chamadas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar o dia, a pasta do dia da chamada que eu quero. Então, no nosso caso aqui, vou criar uma nova pasta, é do dia 28/6, o culto para o qual a gente está criando essa chamada. E aí, uma coisa que é até legal da gente fazer já, é que sempre que a gente completar um mês, a gente cria uma pastinha para organizar, né? Então, a gente geralmente usa esse padrão. Primeiro coloca o número do mês, ou seja, a gente está agora no mês de junho, é o mês 6, então eu coloco 06, e o nome do mês abreviado, Jun. Criei a pasta do mês, agora eu vou arrastar para lá todos esses meus cultos aqui do mês de junho. Coloquei aqui. E aí eu faço o mesmo processo para julho, agosto, enfim, assim por diante. Bom, vou entrar aqui agora no meu culto do dia 28/6 e vou criar aqui também uma pasta chamada recursos. E dentro dessa pasta eu vou colar o vídeo que eu copiei lá do Geração Sal, já está aqui chamado. E aí eu vou renomear aqui para a gente deixar padronizado. 28/6, chamada geração. Tá aqui o nosso vídeo. E agora vamos pegar o do saltinho. Vamos voltar no caminho aqui, ó. E na pasta do saltinho, a mesma coisa. Na pasta do último episódio que tiver disponível. Aqui só tá essa pasta do episódio 15. E vou procurar aqui, ó. Olha só, chamada MP4 tá aqui. Vou recortar, vou voltar lá na minha chamada. Vou abrir aqui junho, 28/6, recursos. E vou colar aqui. E aí eu renomeio do mesmo jeito, do mesmo modo. 28/6, chamada, vamos lá, chamada saltinho. Beleza? Eu já tenho aqui os meus dois vídeos. Agora, o próximo passo é a gente fazer os QR Codes. Eu vou voltar aqui, ó, na pasta chamadas, é onde a gente vai trabalhar sempre essas chamadas, obviamente. E aí tem aqui, ó, uma pasta chamada recursos. Não é a pasta recursos do domingo que eu criei, mas é uma pasta recursos geral das chamadas. E aí tem esse arquivo do InDesign aqui, o QR Code, eu vou abrir ele. Bom, meu arquivo está aberto aqui, deixa eu maximizar a tela. Vocês estão vendo aí que tem um quadrado branco, mas o nosso QR Code está aqui dentro. A grande questão é o seguinte, o QR Code é branco sobre um fundo transparente, que no caso aqui é uma página branca. Então, só para vocês entenderem que o QR Code está aqui, quando eu passo o mouse aqui e seleciono essa borda azul, é o meu QR Code. Então, por exemplo, ó, ele está aqui com fio, preenchimento transparente. Se eu colocar aqui um preenchimento preto, vocês vão ver que o QR Code está lá, tá bom? Então, deixa transparente, porque depois a gente vai precisar exportar com fundo transparente. Eu só preciso substituir o link pelo link atualizado para eu fazer os QR Codes tanto do Saltinho quanto do Geração Sal desse episódio 15 aí que a gente está fazendo agora. Então agora eu vou pegar os links tanto do Saltinho quanto do Geração Sal para eu criar os meus QR Codes. Geralmente você já vai ter essa informação aí, mas no meu caso aqui, como eu não tenho, eu vou lá no YouTube, já estou aqui aberto na descrição do vídeo os links aqui. Então eu vou pegar primeiro o link do Geração Sal, vou copiar, vou lá no InDesign e aí vou selecionar o meu QR Code aqui, quando ficar com essa borda azul, clico com o botão direito e aparece essa opção aqui, ó, Edit QR Code. Vou abrir, ele já está selecionado, eu dou um Ctrl V, ele vai substituir a URL aqui e pronto, eu já tenho o meu QR Code atualizado. Aí agora eu só preciso exportar, então eu vou dar um Ctrl E para exportar. E aqui, ó, é importante sempre o formato do arquivo é
PNG. Aqui ele já me deu a pasta correta, tá vendo? Junto com os vídeos, aquela pasta recursos. Deixa eu voltar uma aqui para vocês verem, ó. 6 de junho, 28/6, recursos. Tá aqui, eu vou salvar dentro dessa pasta mesmo. E aí eu vou renomear o arquivo aqui. 28/6, QR, geração. Que é o QR Code do Geração Sal. Vem salvar. Ele vai abrir essa janela de exportação aqui. E aí o que eu preciso observar aqui? Aqui está tudo automático, não preciso mexer nada. E aqui, ó, na resolução eu preciso colocar 72. É muito importante lembrar disso para o QR Code encaixar direitinho lá no Premiere. E também sempre verificar se a caixinha aqui, ó, do fundo transparente está marcada para ela ficar com fundo transparente e aparecer bonitinho lá no Premiere. Clique em exportar, exportou. E agora eu vou fazer o mesmo processo lá para o Saltim. Vim aqui na página da web, copiei a URL do Saltim, com o QR Code selecionado aqui, botão direito, Edit QR Code, substitui o link, dá um OK, Ctrl E para exportar, renomei aqui, ó, eu já posso até copiar o mesmo nome aqui, só mudar o final, QR Saltim, salvar. E aí aqui observo 72 de resolução, fundo transparente, exportar, OK. Beleza, eu já tenho todos os arquivos que eu preciso para criar o meu vídeo lá. Posso fechar aqui e salvar. Voltando aqui para a nossa pasta, vamos abrir o arquivo de edição. Uma coisa importante para a gente lembrar é o seguinte: para a gente não criar um arquivo, um novo projeto do Premiere para cada nova edição de chamada, a gente faz uma divisão por mês, que é o mesmo sistema que a gente usa para fazer o Pitadas da Sal. A cada novo mês, a gente cria um novo arquivo com as chamadas daquele mês. Então a gente vai abrir o arquivo e você vai ver que todas as outras chamadas do mês de junho, dia 7, 14, 21, já estão aqui dentro. A gente vai encerrar com essa do dia 28 e fechar o arquivo aqui e salvar junto nessa pasta aqui só para ficar arquivado, caso a gente precise depois, mas a gente faz essa divisão aí para ficar mais fácil e a gente não precisar gerar um arquivo novo do Premiere a cada nova edição. Então, vou abrir aqui o arquivo. Bom, ele abriu aqui para mim no Premiere, então você pode ver aqui, ó, que as pastas estão aqui, inclusive está até duplicado aqui, não precisava. 7, 14 e 21. E agora então eu vou criar a pasta do dia 28/6. E a gente sempre procura trabalhar copiando o do anterior, ou enfim, de algum outro, para eu trabalhar com os mesmos parâmetros, né? Então eu vou vir aqui no dia 21/6, pegar o arquivo da sequência, só o do rótulo verde que eu vou precisar, não preciso de mais nenhum. Clico com o botão direito em cima dele, venho aqui em duplicar, duplicate, e vou arrastar a minha duplicata aqui para a minha pasta do dia 28. Estou aqui com a minha pasta do dia 28, então a única coisa que eu tenho aqui por enquanto é esse meu arquivo da sequência. Eu vou clicar duas vezes e vou editar já aqui 28/6, chamada geração saltim, e vou apagar esse copy aqui do final. Beleza? Agora eu preciso trazer para cá os arquivos que eu vou trabalhar. Então vou lá na minha pasta, vou desmaximizar aqui, lá na minha chamada, 6 de junho, 28/6, vou pegar os meus recursos aqui, seleciono tudo e arrasto para dentro da minha pasta aqui, 28/6, que são os arquivos que eu vou usar para fazer essa minha edição aqui. Deixa eu fechar essa do dia 21, dois cliques aqui no rótulo para abrir a do dia 28. Beleza, vamos editar agora. Então, primeira coisa, eu vou pegar os meus dois vídeos aqui do rótulo azul e vou trazer para dentro da minha sequência. Aqui a gente, geração sal e saltim. Bom, primeira coisa importante é manter o vídeo anterior aqui, por quê? Porque dele eu posso copiar propriedades, principalmente quando os vídeos forem similares. Alguns efeitos que eu já apliquei aqui eu posso reutilizar. Então, eu já fiz alguns testes antes aqui, por exemplo, aqui esse do saltim foi gravado nas mesmas condições lá na igreja do que esse do Geração Sal, apesar de que o vídeo aqui a gente já vai ter que fazer um ajuste, que ele está fora do mesmo tamanho do vídeo aqui, por exemplo, do Saltim. Mas, por exemplo, vou entrar aqui e vou vir na edição. Abrir o painel edição e vou vir aqui nos efeitos. Ó, ele está aqui com um efeito de cor que eu posso usar lá no Saltim, porque ele tem características semelhantes. Então eu vou copiar esse efeito
e vou colar aqui no do geração sal. Ela já deu uma trabalhada na cor aqui, e agora eu só preciso mudar essa escala aqui, eu acho que o 150. Isso, ajustou, ficou legal. Aí, agora que eu já tenho a minha camada ajustada, uma coisa muito importante de eu ajustar é o som. Um objetivo importante que a gente tem aqui é equalizar o som e deixar o som dos dois vídeos, que são provavelmente gravações bem diferentes, o mais parecido possível. E aí aqui a gente já tem alguns efeitos que a gente costuma usar nos outros que funcionam bem. Então, por exemplo, esse é um vídeo que também foi gravado externo, eu posso ter características semelhantes dos efeitos de áudio para esse vídeo aqui do Saltinho que também foi gravado externo. Então eu vou selecionar essa chamada aqui, vou vir aqui nos efeitos de áudio, olha, está com esse de-reverb aplicado aqui. Eu vou copiar esse efeito e vou jogar aqui na chamada do Saltinho. Já deu uma diminuída assim no som. E aqui, da mesma forma, foi gravado com a lapela da igreja, eu tenho algumas configurações aqui, o mesmo de-reverb com efeito diferente. Vou copiar também e jogar aqui para esse do geração sal, que está semelhante. Ele já deu uma diminuída aí no som, já deu uma ajustada. O que mais que eu preciso fazer? Ajustar o ganho. Então, é sempre importante acompanhar aqui a barra e ver como que está o ganho, se o ganho está no máximo possível, enfim. Então, eu vou vir aqui, botão direito, Audio Gain, e aqui geralmente ele vai me dar alguma informação sobre a quantidade de ganho que esse vídeo está precisando. Nesse caso, esse vídeo aqui já está ajustado, então ele não precisa nada de ganho. Vamos olhar o outro, clico nele com o botão direito, ganho de áudio. Olha só, ele já está me avisando aqui que tem uma diferença de 4,7 decibéis. Então eu vou vir aqui e vou aplicar 4,7 decibéis. Eu só vou fazer mais um efeitinho aqui, que você percebe que tá com os S's muito acentuados, então tá com um pouquinho de agudo. Então eu vou vir aqui no meu painelzinho de efeitos e vou buscar o efeito Treble. Esse efeito aqui, vou arrastar para minha sequência aqui e vou editar. Ele vai aparecer aqui embaixo. Geralmente, menos 10 decibéis já dá uma ajustada no som. Ele está ajustado aqui, mas eu percebi que está com muito perda aqui. Aqui a gente também pode dar um alto gain, talvez a gente até tenha que diminuir o volume. Já ajustou agora, então tá tudo certo. Agora, com os meus efeitos de áudio e vídeo colocados, aqui a gente pode colocar uma correçãozinha de cor. Olha só, ela tá com o cabelo muito preto aqui, a gente pode melhorar um pouco esse contraste aqui. Trazer um pouquinho para cá. Tirar um pouquinho de sombras, na verdade voltar um pouco o contraste. Dar uma melhorada no equilíbrio de cores aqui. E talvez colocar um pouquinho de vinheta para dar um pouco de profundidade. Bom, eu acho que basicamente as correções que a gente precisa fazer são essas. E agora a gente só tem que ajustar com a mosca aqui, ó, a parte de texto e o nosso QR Code. Então agora finalmente eu posso apagar os meus vídeos anteriores e vou arrastar para cá os meus vídeos que eu vou precisar trabalhar neles agora. E ajustar aqui tanto meu QR Code quanto a minha mosca para ela ficar do mesmo tamanho do vídeo. Essa daqui a gente vai puxar para cá e também selecionar as duas aqui para ajustar. Tá ajustado, tá do mesmo tamanho. Agora a única coisa que eu preciso fazer é colocar o QR Code correto. Olha só, se você olhar aqui, deixa eu tirar aqui a sequência que está na frente. 21/6, 21/6. A gente precisa do QR Code de 28/6 que a gente preparou aqui. E já deixamos aqui na pasta do nosso dia 28. Olha só, tá aqui, ó, QR geração, QR saltinho. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir. O passo é o seguinte, para eu substituir o QR Code do geração sal, eu seleciono o QR Code aqui e seleciono o que eu preciso substituir aqui. Então, seleciono 28/6 e seleciono aqui na sequência também. Clico com o botão direito na sequência e vou nessa opção, Replace with Clip from Bin. Né? Se tiver em português, substituir com clipe da pasta.
dou esse comando, ele já veio aqui, ó, se você ver, tá 28/6, tarará, tarará, ele já substituiu com o meu clipezinho que tá aqui. Faço o mesmo processo para o saltinho. Seleciono aqui, seleciono de cá, clico com o botão direito, vou em Replace with Clip from Bin, ele também substituiu 28/6, e é isso, só precisa renderizar e o vídeo está pronto. Beleza? Valeu, até a próxima.